Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme, depois aí de uma longa jornada aí de entrevistas e até uma matéria, vamos aqui para a última do dia, né? Para conversar aqui sobre diversos temas, debater, né? E tratar de questões de extrema relevância, né? Para os trabalhadores e para os demais setores populares da sociedade. Né? Hoje de manhã teve uma entrevista sobre moradia que o Liz fez e agora vai ser minha vez, né, falar sobre o tema da moradia com outro movimento social, né? Estou aqui com o Roberto Santos, ele é do Moradia Vermelha, né? E vamos conversar sobre essas questões aqui, né, com ele, né? Vou ver como que ele pensa aí sobre esses temas, sobre o tema da moradia. Enfim, sem muita demora, sem muita enrolação, peço aí para o Roberto se apresentar, por favor. Bom, meu nome é Roberto Santos, eu sou um dos fundadores do Movimento de Moradia Vermelho para Lutar, né? A nossa atuação, basicamente, é em todo o estado de São Paulo, e já faz desde 1986 que a gente trabalha com a temática, passamos por diversos governos, como você pode perceber, e estou aqui de coração aberto para receber todas as suas perguntas, para me dar todas as respostas que eu possa dar. Perfeito, Roberto. Gostaria que você falasse um pouco como surgiu e qual é o propósito aí do coletivo Moradia Vermelha. Então, só retificando, é Movimento de Moradia Vermelho para Lutar. Isso é uma retificação. Nós somos filiados à Central de Movimentos Movimento Populares. Moradia Vermelha para lutar. Isso. No Facebook também tem a nossa página, no Instagram, Vermelho para Lutar Sempre. O nosso grande círculo de debate que a gente faz dentro do movimento, além que a obrigatoriedade de todos os membros, todas as pessoas que ingressam, fazem inscrição nesse movimento, fazer os 3 níveis de curso de formação sobre a questão das classes sociais existentes, que é a luta de classe, obviamente, para você ingressar, porque a moradia não depende apenas a casa, ela é o último quesito. O primeiro quesito é saber como que você foi parar, como você foi fazer a inscrição, se você mora de aluguel, se você mora na favela, em áreas de mananciais, em áreas de riscos. Então, nós queremos, primeira coisa, saber com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos dialogando, e saber que o movimento ele é uma luta. Né? Essa luta já vem oriunda da primeira lei da República desse país, que é a Lei 3.000, né? Onde preto, pobre, periférico não tinha direito a uma moradia, sequer uma terra. Então, a gente já vem de lá de longe, conseguiu implementar isso em 1988 na Constituição, como direito à moradia é um direito constitucional, artigo 4º. Então, a partir daí, nós começamos a fazer o quê? Não é uma luta ideológica, mas é uma luta primeiro para você perceber quem você é, obviamente. Né? Por que você está nessa luta e por que você está pagando aluguel, ou morando de favor, ou morando em situações precárias. Você tem que entender todo o processo desse país para você começar a entender quem é você na sociedade, o que você significa e o que o movimento ele pode traduzir em termos de luta para você. E Roberto, né, você falou aí de luta de classes e tudo mais. Qual que é a relação que vocês têm aí, né, com a luta, né, sindical, a luta trabalhista, né, dos trabalhadores e com os sindicatos de modo geral? Bom, a minha luta, a questão de sindicato de modo geral, quando a gente trata da questão de luta de classes, por exemplo, eu sou um negro, oriundo da periferia da cidade de São Paulo, fiz curso no Senai, né, frequentei tornearia, fui parar numa fábrica, além de tudo sou metalúrgico, me filiei ao Sindicato dos Metalúrgicos, e a partir daí eu comecei a perceber
que não é apenas a filiação a um sindicato, é entender primeiro quem você é, o que você significa para a sociedade, que não é um mero trabalhador escravizado que vive de um salário que não dá nem para suprir as suas necessidades de acordo com a Constituição colocada no nosso país. Então, a partir daí, nós começamos a fazer um avanço muito grande. Em primeiro lugar, foi a questão do avanço à educação, o direito à educação, o direito à moradia, o direito à saúde. Então, esses 3 pontos foram primordiais. Aí, quando você começa a se deparar com esses 3 pontos, que é o tripé da sociedade, né, principalmente das pessoas mais que não tem mais a bastarda dessa sociedade, você começa a perceber uma outra coisa. É o capital e o sistema. Né? Qual é o sistema capitalista que nos obriga a ser o que sermos? Então, nós começamos a fazer um grande debate na sociedade. Comecei em 86, igual falei para você, na União dos Movimentos de Moradia. E até hoje, saí da União, montamos um movimento de moradia vermelha para lutar, com a premissa de formação. Primeira coisa, é formação. Todo ser humano tem direito a uma formação política para não ser iludido através de fake news, através daquilo que não nos acrescenta em absolutamente nada. Né? Toda criança tem o dever não apenas de escola, mas de lazer, tem toda a proteção sobre o ECA. Então, o debate nosso é muito vasto, viu, Guilherme? Por que essa vastidão inteira de debate? Porque primeiro você tem que se identificar quem você é. Se você não consegue se identificar, ou você é um negacionista que nega a sua própria classe social, o movimento não vai servir para você. Só que no movimento ele não te exclui, é um movimento de inclusão. Simplesmente, se você não concorda com as pautas, para você adquirir uma moradia, você tem que primeiro saber como que é a luta da terra, primeira coisa nesse país, como que é a luta urbana, o direito à cidade, como que é a luta na questão agrária, a reforma urbana. Então, tem todo um passo a seguir. Não é facilmente, simplesmente eu me inscrevi, quando sai a minha casa? Não é isso. Nós trabalhamos com seres humanos, né? E muitas vezes desprovidos, né? Que não teve a mínima oportunidade de ter esse conceito nem na questão do currículo. Nem na questão do currículo. Então, é uma coisa que é muito notória, nós percebemos muito isso, chamamos diversas pessoas sobre o tema para dialogar sobre essa questão, inclusive nos ajudar a fazer toda essa questão dos cursos de formação, Guilherme. Curso de formação para nós, eu acho que eu tenho certeza absoluta que é o norte de todas as coisas. Primeiro saber quem somos e de onde viemos. Ponto. Né? Como nós estamos aqui, então o que fazer? Qual é a proposta? Que eu sempre falo uma coisa, eu sou apenas um subcoordenador, quem coordena é a população que é afiliada ao movimento. Nós somos subcoordenadores. Então, essas ideias todas, na construção de um conjunto habitacional, tem que ter uma creche para essas mães solteiras, que são 86% da demanda habitacional, né, que são mães solteiras, para deixar seus filhos com segurança, né, com tranquilidade, para poder trabalhar, ganhar um pão de cada dia. E uma outra coisa também, que agora é uma coisa que para nós é novidade, nos nossos novos conjuntos habitacionais, nós vamos começar a colocar uma coisa que é importantíssima. Não é só a questão urbana, é a periurbana. Para você ter cooperativas, né, em todas essas áreas, principalmente a questão ambiental e a questão que você tem em termos que dá para notar o pós-pandemia, que é a questão da fome, através das nossas pequenas agriculturas familiares, que é formada em cada conjunto habitacionais. Traz aqui uma questão do debate sobre a identidade, né? Questionando quem você é. Eu faço a pergunta, quem é o Roberto, né? Como que você vê, como que você se enxerga e como que você enxerga aí o pessoal que é seu semelhante? O Roberto é um cara que nasceu em Maceió, Alagoas,
né, de uma família retirante nordestina que chegou em São Paulo com aquela ilusão que aqui era a terra das oportunidades. Cheguei aqui em 1977 e comecei a enxergar, de acordo com as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que à época eu militava, né, no grupo da juventude, nós começamos a ter uma percepção de sociedade, uma percepção que era impossível você fazer uma tentativa utópica, obviamente, da sociedade sem você ter um estudo aprofundado sobre cada tema. Uns escolheram criança e adolescente, outros escolheram a educação, a saúde. Eu escolhi a questão habitacional, né? Até por morar numa favela, a situação toda precária daquelas pessoas, 2 cômodos, no barraco à beira de um rio. Falei, vamos mudar essa situação. Eu quero estudar muito mais que isso, quero me aprofundar. Fui estudar em Montevidéu, no Uruguai, fui para a Argentina, fui para Istambul, no Habitat 2, e comecei a ter uma concepção de mundo, que nada ia se resolver de forma individual, e sim coletiva, né? Em ajuda mútua. Então foi assim que nós começamos os nossos primeiros conjuntos habitacionais. Né? Era um desafio fazer mutirão com autogestão? Era, mas nós topamos essa briga. E trouxemos o Uruguai para cá, na época da Luiz Erundina, a questão do mutirão com autogestão. E vem dando certo tão forte essa coisa, que na gestão Mário Covas ele adotou essa forma desenvolvida sobre a questão da coletividade de construir suas próprias casas. Porque quem somos nós? Se o próprio João de Barro tem uma casa para morar, que é um pássaro, por que nós não poderíamos? A gente vai ser fadado a morar de aluguel ou morar precariamente o resto da vida? Então, é dessa forma que a gente enxerga a vida, né? Quando você fala assim, quem é o Roberto? Eu sou esse cara. Que nós viemos aqui para fazer a diferença, né? E colocar o nosso ponto de vista e respeitar também, obviamente, os pontos de vista contrários. Não tenho problema nenhum de dialogar politicamente com ninguém. Né? O que é contrariedade, a gente coloca na prática. E eu respeito as coisas que não estão ao meu alcance. Eu não vou fazer ninguém mudar de opinião. Obviamente que não. Mas eu tenho a minha e quero que seja respeitada, obviamente. E é como. E, e outra coisa é. E outra coisa é como que o sistema e a sociedade te vê. Como que o sistema e a sociedade enxergam o Roberto? Obviamente, né, Guilherme, o sistema e a sociedade, ele tem um olhar de Roberto é subversivo. É isso. Não sou contra o sistema, mas eu sou a favor da igualdade desse sistema. Né? A partir do momento que você inclui o pobre, o preto, o periférico, né? Essas mãezinhas que, na questão do orçamento de um país que é bilionário, quando você inclui essas pessoas, você está dando, acima de tudo, esperança. Né? Vai demorar 9 gerações nossas para a gente conseguir mudar isso. Eu não estarei aqui mais, nem sequer vocês. Espero que você esteja com seus 90 e pouco, né, ainda aí, para você ver a transformação. Mas, assim, isso vai depender muito também da conscientização popular. Então, quando eu trato da questão da conscientização popular, o que eu estou falando é assim, 3 eixos que são importantes. A questão da mulher, a questão da juventude e a questão do combate ao racismo. Esses 3 eixos fazem com que a gente possa sonhar o amanhã, Guilherme. Sabe por quê? Porque eu te falo uma coisa. Na juventude, você já viu, estatisticamente, nos últimos 6 anos, a quantidade de jovens se suicidando? Se você puder acompanhar isso, você vai ver que é uma coisa meio maluca. Correto? E outra coisa, essa juventude nossa aqui da periferia não tem acesso a um psicólogo, um acompanhamento, o que seja. Não tem esse acesso. Esse cara tem acesso à internet, velho. Esse cara tem acesso à internet. Tá? A degradação periférica, ela é proposital, que é a questão do racismo ambiental. Se um determinado grupo, um determinado lugar, essas pessoas não vão ter acesso. É óbvio, se quer acesso tecnológico, né, de todas as formas. Mas tem uma coisa que nós temos que nos debruçar para entender.
como pensa a juventude. Aí, quando a gente vem na questão de mulher, de gênero, é um outro debate também. A sociedade está preparada? Não, os meus que vieram antes de mim estão preparados? O Guilherme está preparado para fazer esse debate? A questão do combate ao racismo. São 350 anos de escravidão nesse país. É chocante ver, olha, o genocídio da população negra, mas esse genocídio nunca parou. Quando a gente faz essa marcha aí pela paz na periferia, esse genocídio nunca parou. Nunca. Nunca parou. Morre mais pobre, preto e periférico e seus descendentes que a guerra atual de Israel com a faixa de Gaza através do Hamas. Morre muito mais gente diariamente. Pode fazer esse estudo que você vai perceber isso. Quem morreu mais na periferia da cidade de São Paulo? E onde foram os lugares? Foi Capão Redondo, Brasilândia, Aparelheiros, Grajaú, Vila Nova Cachoeirinha. Você pode ver que é a periferia. Porque a periferia tinha que levantar cedo para trabalhar. Ela não teve acesso a isso que nós estamos fazendo aqui, a tecnologia. Mas se não tenho nem internet na minha casa, como que vou deixar de não trabalhar? Se eu não trabalhar, vai ser mandado embora. Não existe... a gente está falando muito sobre essa questão do emprego, da questão da formalidade, do cara trabalhar de casa, online. Como que na periferia, olha os números, olha o percentual. Na periferia tem que pegar o busão lotado, meu irmão. Tem que pegar o trem lotado, deslocar no metrô, depois vir com outro busão entupido. Como que você não ia transmitir essa doença para dentro de sua casa que tem 2 cômodos com 8 pessoas morando? Então, essa reflexão é necessária fazer. É necessária. Né? Quando a gente fala sobre reparação, por exemplo, qual a reparação que está colocada desde 2003? Né? Foi um avanço enorme a questão das cotas para a inclusão, da questão da educação, a inclusão do estudo africano na educação, que é a Lei 10.639, excelente, só que nós precisamos avançar, Guilherme. Não dá para ficar, sabe, só apenas nisso. Isso é mimimi. Racismo não é mimimi. Racismo mata, sionismo mata. E mata não é o cara que está lá do outro lado, não mata, é quem é os nossos próximos vizinhos aqui. É isso, está colocado. Segurança pública, se você falar para mim que não existe o racismo encurtido, obviamente que existe uma abordagem nos Jardins, é uma abordagem na Vila Brasilândia, no Capão, é outra, irmão. Como que não existe? É só o sangue preto, pobre, periférico das favelas derramado e uma mãe chorando. Mas não é, por isso não houve nenhum tipo de meritocracia na questão das cotas raciais. Não foi meritocracia. Chama-se reparação de 350 anos de escravidão, Guilherme. É simples. É simples, irmão. Não tem um outro nome que você possa denominar nessa questão. Então, quando a gente fala isso, nós estamos salvando a periferia. Eu não me preocupo, sabe, cara, com as pessoas que têm acesso a tudo. Eu não estou preocupado com eles. Mas eu quero que a nossa população periférica tenha também. Que seja justo o sistema. Eu quero que eles sejam incluídos, inclusive, em todos os benefícios que esse país oferece para aqueles que não pagam imposto de renda. São os trilionários, bilionários. E o trabalhador tem que pagar a alíquota de imposto, você cai na malha fina. Que ridículo, cara. Percebe? Então, assim, nós estamos vivendo numa sociedade totalmente antagônica. Nós temos que fazer um mergulho, nós temos que pesquisar mais, sabe, Guilherme? Pesquisar quem são e onde estão, porque, assim, a juventude da periferia, que são maioria, eles não estão frequentando os altos colégios para entrar na universidade pública, numa PUC, numa USP. Não é isso. Não é nada disso, irmão. Quem quer saber onde estão as pessoas que sofrem todo esse tipo de preconceito e tudo mais, só é mergulhar na periferia, ver o número de drogadição, irmão. Pergunta para cada moleque daquele lá, que é usuário de crack, que mora lá no centro da cidade, de cada um, onde eles vieram. Onde eles vieram? Eles nasceram no centro da cidade? Não. Não. Cada um, não dá para julgar, cada um tem a sua própria história. E essa história, ela tem uma confluência muito grande com os outros que pensam iguais.
Então, assim, não existe uma política de drogadição, cara. Não existe uma política que envolva o governo federal, o estadual e o municipal. Não existe. Então, para fazer existir, nós temos que fazer o quê? Velho, é chutar a mesa. É certo? Muito bem, Roberto. E, Roberto, além dessa questão aí, você toca bastante na parte do racismo, né? É, para você, uma pergunta mais ampla, por que existe racismo, né, no Brasil? Guilherme, isso é a coisa mais maluca, né? É muito doido, porque assim, quanto tempo o Brasil foi colonizado? Quem foram os habitantes que vieram da Europa? E que forma vieram? É simples, velho. O meu povo veio chicoteado no porão de um navio. E se tivesse doença, igual os escorbuto e todos os tipos de doença, era jogado ao mar. Era jogado ao mar, Guilherme. Os imigrantes não, Guilherme, vieram com suas famílias, correto? Em primeira classe, obviamente, não foram chicoteados, nem problema nenhum, com suas malas, suas crianças. Aqui eles tiveram terras, coisas que foram abnegadas às famílias que aqui já estavam escravizadas, correto? E quando você tem terra, você tem casa, você tem uma moradia. Quando você tem terra, você tem onde plantar para sobreviver. Que ao contrário, essa sociedade, a maioria, você pode ver, tentaram embranquecer a sociedade de anos e anos e anos e não conseguiram. Sabe por quê, Guilherme? Não conseguiram. Sabe por quê? Porque onde houver um grito de liberdade igual ao zumbi, um grito de liberdade, nós vamos conseguir nos aquilombar e lutar contra o opressor. Não tenha dúvida disso. Olha só, né, zumbi, eu estou falando de Zumbi dos Palmares, velho. Estou falando de Alagoas e dos diversos quilombos que houve por aí. Eu estou falando dos abolicionistas. Aí eu falo para você, não sei, Guilherme, o seu sobrenome, mas se você for italiano, descendente desse, você foi um privilegiado. Se você for um japonês, você foi um privilegiado. Se você for um alemão, você foi privilegiado. Nós não fomos privilegiados, cara. A favela é composta de pretos, pobres e pardos. E mulheres que lutam dia a dia para salvar seus filhos e combater a fome. Então, eu estou falando, o meu lugar de fala é de onde eu moro, velho. É de onde eu luto. Então, racismo, eu fiquei 2 anos no SOS Racismo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Terminou meu mandato agora em maio, Guilherme. 2 anos. A quantidade de denúncias que foram recebidas, só para você ter, passa de 2.158, em média, por mês. Eu estou falando no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Campinas foi a última cidade a abolir a escravidão no país. Onde vinha na região a maior quantidade de racismo, seja ele estrutural, seja esse racismo velado, seja o racismo na cara dura, seja o racismo da questão da segurança pública. Agora, quando você começa a ver uma bancada federal e um Senado, nós, pretos e pobres, negras e negros, qual o salário nosso? Aí eu te faço uma outra pergunta, Guilherme. Nós somos 56,2% da população brasileira. Olha para o governo, que tenta incluir a pauta, e olha também, Guilherme, com muita atenção, velho, quem são esses senadores e senadoras, e que classe social pertence, e quem são essa Câmara Federal. Você acha que isso está certo? Está errado. Nós temos que ter os nossos lá disputando páreo a passo. Porque só quem sabe a dor da chibata no couro e a fome no estômago é quem passa por isso. Roberto, você falou uma coisa interessante, né? E eu gostaria de perguntar para você, né, uma questão.
né? Existe todo um debate hoje, né, sobre ter, né, um negro no STF, né, uma ministra negra no STF. O que, que você pensa sobre isso? Primeira coisa, Guilherme, eu acho que, independente de raça, cor, ter esse entendimento que eu estou tendo. Se eu tivesse a pele mais clara e falasse para você, o problema não está aí, porque não está. Sabe onde está o problema? É você pegar uma pessoa antirracista lá, uma pessoa que tenha uma questão de visão de sociedade, mas eu particularmente me vejo, que deveria ter sim. Esquece Joaquim Barbosa, velho. Esquece. Esquece. Eu não estou falando de ideologia, tá? Eu estou falando de conhecimento. De conhecimento. Conhecimento. Quando Obama foi presidente dos Estados Unidos, quem elegeu Obama? Quando eu gosto de olhar para as pessoas e me ver representado. Você também não gosta disso ou não? Não sei. Eu gosto de me ver representado, irmão. A partir do momento que o meu lugar de fala e o lugar de fala daquela pessoa seja o mesmo que o meu. Independente de cor, raça, religião, do que seja. Certo? Agora, né, falar um pouco de moradia, né? A gente falou, tratou de vários temas importantes e não estamos falando aqui do central, né? Primeiramente, como que vocês aí enxergam, né, o déficit, né, gigantesco, né, de moradia na cidade de São Paulo? Olha, Guilherme, é uma coisa que é muito maluca, né, cara? Pelo seguinte, o déficit de moradia na cidade de São Paulo, ele é, como no Brasil inteiro, né, mas São Paulo principalmente, é uma coisa gigantesca. Muitas casas fechadas, em especulação imobiliária, inclusive muitos terrenos que não cumprem a função social da terra, de acordo com a lei, uma lei aprovada e tudo, e as pessoas pagando aluguel ou morando na rua com seus filhos. Então, assim, quando a gente fala de justiça social, nós, o Vermelho, a gente leva muito em consideração a isso. Quantos prédios abandonados tem na cidade de São Paulo? 142 prédios. Dava para abrigar quantas famílias? Chuta, mais ou menos, irmão. Dá para abrigar 22 mil famílias. Se você faz um retrofit no centro da cidade e revitaliza isso. Você está indo contra um processo que já foi lá da época de Jânio Quadro, que era a gentrifugação. Quando você faz as Coabs, Itaquera, Guaianazes, é para tirar as pessoas do centro da cidade e ficar com os lugares mais afastados do centro da cidade. Quem mora no centro da cidade? Quem são essa população? Além da questão dos comerciantes. Quem é a população que mora no centro da cidade que tem condições de morar? Não é o nosso povo da periferia. A periferia já foi jogada às traças em 1984, quando criou todas as coabs, bem distante da cidade, para você não ter acesso, para você chegar no seu trabalho, você demora 3 horas de condução, correto? Chegou a hora de fazer um outro tipo de relação com a cidade. Aí quando eu falo para você, o que é esse outro tipo de relação? Você pode perguntar, mas que tipo de relação é essa? Velho, nós temos que pegar 122 prédios e colocar a população pobre para morar no centro. Não fazer gentrificação de cada vez, porque parece uma questão de higienização. Pobre não pode morar no centro. Percebe? Quando a gente fala assim, esse preconceito, olha, não sei se você já viu 5 horas da manhã, como fica ali na Sé a condução, transporte público de péssima qualidade, caríssimo, e até barata dentro dos ônibus. Como ficam os trens e os metrôs? E qual é o valor disso no salário de um trabalhador ao mês? Nós temos que ter transporte, ele tem que ser gratuito, cara. Para locomoção, velho. Nós estamos falando dos trabalhadores. Nós estamos falando dos trabalhadores. Agora, sim, o caos que virou no centro de São Paulo com aquele monte de prédio vazio, quando a gente faz uma ocupação no centro, igual eu fiz
na Brigadeiro Tobias, em diversos outros locais, 9 de Julho, na Prestes Maia. Quando a gente faz isso, sabe o que nós estamos falando para a sociedade? Nós também temos direito de morar aqui, isso aqui está vazio, não cumpre a função social, e é o nosso dever ocupar. Nós não estamos invadindo absolutamente porra nenhuma de ninguém, Guilherme. Nós estamos ocupando um espaço vazio, que não está cumprindo sua função social na sociedade. É ponto, cara. Isso a gente avança para a periferia? Avança obedecendo todas as leis ambientais. Você pode ver que o movimento, a gente não corta mata, respeita as áreas de mananciais, correto? É isso. Nós não trabalhamos com ocupações desordenadas, nem uma ocupação no comando do crime organizado. Não é isso. É movimento organizado que tem que ocupar. É isso. E outra coisa, nem todas as ocupações é para morar. Eu ocupei o TRT em 1997, ali é o Tribunal Regional do Trabalho, do juiz Nicolau, da época do Fernando Henrique, o cara roubou 360 milhões de reais. Eu estou falando ali da Barra Funda mesmo. Quando nós ocupamos, ficamos 42 dias ali, foi para denunciar esse roubo que dava para construir, na época, 10 mil moradias. 10 mil moradias. E nós, sabe o que nós ganhamos? Após a saída, nós ganhamos foi uma coisa que foi, para nós, foi, enfim, um processo da AGU por ocupação de prédio público. E nós não depredamos, irmão. Quando entrou o governo Lula, Márcio Tomás Bastos, falecido, ele falou, esse processo não faz sentido. E foi retirado esse processo e nós continuamos na luta. Até hoje, até os dias de hoje. E nós começamos a expandir o nosso raio de ação. Porque, assim, ocupar não é crime. Ocupar não é crime. Você sabe o que é crime? É matar as pessoas de fome, é negar a vacina para as pessoas. Isso é crime. Isso é genocídio. Né? É espancar até a morte. Você pode olhar aqui em Santa Catarina ontem, você viu? O cara matou um cara de rua, que o cara tá vendendo paçoca. Irmão, o ódio, ele prevaleceu o pós esse tipo de governo que estava aí. O ódio prevaleceu porque está embutido dentro das pessoas. O preconceito está dentro dessas pessoas. Sempre teve, só que agora eles tiveram um porta-voz para aflorar isso. É a mesma coisa do Trump nos Estados Unidos. Quando você fala de liberação de armas, quem morre nos Estados Unidos sobre a questão da liberação de armas? Por que morrem tantas pessoas? Porque lá está tudo bem, é tranquilo. É tranquilo. Né? Eu sempre falo para meus filhos, eu não tomo Coca-Cola porque eu estou financiando o genocídio na África do Sul, no Sudão, no Mali. Esse dinheiro está financiando metralhadoras para matar o nosso próprio povo pobre que estão lá. É isso, cara. É simples. Eu estou te dando um exemplo muito simples, mas eu acredito e vejo e sou um cara que eu gosto de pesquisar. Eu sou um cara que sou pesquisador de toda essa questão. Então, a mudança de sociedade não vai começar só apenas por mim. Vai começar pelo Guilherme, que é um cara que consegue entender, e é um cara que vai pautar essa questão e dialogar. É isso. Roberto, você fala aí da questão ambiental, né? E fala que você respeita, que as ocupações respeitam o meio ambiente, né? A pergunta que eu faço, né? Inclusive tendo o exemplo de uma ocupação daqui de São José, né? Um bairro, né? Né, que não foi regularizado, na verdade, né? Que é um bairro que a prefeitura trata com descaso, que é o bairro do Banhado. Por que que as ONGs, né, os bairros pobres, cuidam do meio ambiente e a cidade, o poder público não, né? Qual que é a diferença de um e o outro? Roberto, agora pode ligar seu microfone, por favor. Essa é a diferença da seguinte forma, Guilherme. Quando você fala banhado, São José, não é isso? Então, é assim, tem muitas pessoas que acham que uma ocupação ela não pode respeitar sequer as leis ambientais, que o importante é morar. Não é isso.
Não é isso. Muitas vezes o próprio proprietário daquele bairro que não tem regularização fundiária, mas quem faz a regularização fundiária, Guilherme? Não é a Prefeitura de São José? Nem a incumbência do órgão municipal fazê-lo? E por que não fez? Ah, tem loteamentos irregulares? Claro que vai ter, irmão. Você não cumpriu com a sua tarefa de enquanto municipalidade. Não cumpriu. Você está falando de São José dos Campos, é isso? Guilherme? Sim, eu estou. Então, São José dos Campos, por exemplo, nós temos um companheiro nosso lá, o Fabrício, que você deve conhecer, que é muito meu amigo, estamos nas outras sociais juntos e tal. E assim, qual a origem de São José? Né? Quando você fala assim, olha, não houve regularização fundiária, importa para quem, irmão? Ter regularização fundiária ou não? É para os proprietários de terras ou para a população mais pobre? Então não tem que ter regulação, essa questão da regularização fundiária, porque se quer urbanização, a prefeitura consegue fazer. Nem sem urbanização. Então torna assim, cada um tem que ter o seu. Qual é o poder da prefeitura, da nossa Secretaria de Habitação de São José dos Campos? É fazer a regulação fundiária e ter recurso para isso no orçamento, na lei orgânica do município. Por que não fazem? Porque isso não dá voto. Não dá voto. Regularização fundiária não dá voto, cara. O que dá voto é o cara mudar uma ponte de lugar ou fazer uma ponte onde não existe. Ou fazer um túnel para desafogar o trânsito. Por quê? Porque as pessoas veem, nossa, tá fazendo, tá vendo aí? Nossa, o prefeito ou a prefeita. Mas assim, questão de regularização fundiária é o atendimento da população pobre. Então a população pobre não importa, Guilherme. Não tem importância. Você pode demorar tanto que você for que ninguém vai te tirar. Ninguém vai te dar um título de concessão de direito de uso. Não vai te dar. Sabe por que não vai te dar? Porque isso não é importante. Isso não tem marca. Aí quando fala assim, olha, foi ocupado de forma desordenada, sem respeitar todos os trâmites, as ligações, a questão ambiental e tudo mais, quem está à frente dessas ocupações? Ponto. Quem são? Essas pessoas sabem disso? As pessoas só querem morar, só querem um lugarzinho que os filhos não ficarem embaixo do viaduto, nem passando fome, nem eles, na hora da chuva, eles têm um local para, sabe, se abrigar. É isso. Então o direito da moradia, São José, não existe, irmão. Não existe o direito à moradia. Quando eu falo de moradia, eu estou falando de urbanização, semi-urbanização, de regularização fundiária, eu estou falando de titularização da terra. É isso que eu estou falando, cumprindo a função social de acordo com o Estatuto das Cidades. Tem plano diretor? Tem que ter. Tem isso, tem, só que tem que fazer valer a lei. E a população está aí para se organizar. Porque se fosse nossa pessoa organizar isso aí, a gente ia dormir na porta da prefeitura durante um mês. Ia fazer um acampamento. Até ter regularização fundiária. Porque é lei. Cumpra-se a lei porque tem orçamento para isso. É simples. Né, entrando um pouco num debate, né, que muitos colocam sobre a questão da meritocracia, né? Tem muita gente que vê o direito à moradia como uma questão da meritocracia, né? Consegue uma moradia quem, né, supostamente merece, né, ter. Como que você vê essa questão da meritocracia, Roberto? Primeira coisa, eu acho que a palavra é até esdrúxula, sabe, cara? Se você for começar a observar a questão meritocracia num país pobre que nem o nosso. Isso é esdrúxulo, é ridículo. Ninguém conquista nada por mérito, é por luta. Tinha que ter luta diárias aqui nesse país. Agora, mérito de quê? Falta de oportunidade, irmão. Isso não pode ser traduzido em mérito. Ah, é porque amigo do político tal vai ter uma casa. Veja a vida preguiça dessa pessoa. Nunca teve uma moradia na vida. Quando a gente faz o CAD único, é que em todo o território nacional a pessoa não pode ter uma unidade habitacional se quer um terreno. Essas pessoas, têm esta oportunidade. Não é mérito. Meritocracia não existe, irmão. Não é mérito, é esforço. É oportunidade.
Essa palavra eu acho que tinha que ser tirada do vocabulário brasileiro. Certo. E certo, o né, você falou aí, né, de uma manifestação, né, antes da gente entrar, né, no ar, né, que vai ter no dia 19 do 11, né, uma marcha pela paz, né, aí na região do Brasilândia, né. Eu gostaria que você já divulgasse um pouco dessa manifestação, né, no aí para o público, né, que estiver nos assistindo, né, e falasse um pouco politicamente qual que é a importância aí, né, do dia 19. A importância do dia 19, assim como o dia 20, que é o dia estadual agora da consciência negra, né? A importância pelo ato na Brasilândia sobre a questão da paz, eu vou te dar alguns dados, você vai entender como que isso acontece e por que acontece. Heliópolis vai ter a mesma marcha, não sei se você sabe. Toda a periferia a gente vai fazer uma marcha pela paz. É a paz de quem? Não é a paz apenas para parar o bombardeio, um cessar-fogo entre Israel e o genocídio da população palestina por conta do Hamas. Não é isso. Eu falei para você inicialmente, minha primeira voz foi essa. Essa guerra que está acontecendo no Oriente Médio, que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, nós passamos por ela todos os dias aqui na periferia de São Paulo. E milhões morrem por ano. E não são divulgados. Sabe por que não são divulgados? Não interessa divulgar, porque senão você ia apostar muito mais em segurança pública. A juventude negra, periférica, não podia estar morrendo, não podia ter abordagens violentas. Não é isso. Quando a gente fala de câmeras nas fardas dos policiais, nós conseguimos diminuir 80% a letalidade por abordagem violentas. Veja bem, olha os números que eu estou te falando. Aí eu falo para você uma outra coisa. Quando a gente fala de paz, nós estamos falando dos dois lados. Nós estamos falando e denunciando isso aí que eu estou te falando. Não dá mais para não ter gerações que possam contar nossas histórias e fazer as mesmas lutas, porque elas estarão mortas. O índice aqui, o moleque chega a 30 anos, o moleque morreu de quê? Baleado, como em confronto com a polícia. Você me prova isso? Não, você não me prova isso, porque não houve isso. A partir do momento que você adota as câmeras, você vai ver que essas crianças, esses jovens que faleceram, e às vezes, muitas vezes, viu, Guilherme, é por pequenos delitos. Delitos que, sabe, insignificantes. Não é que o moleque foi assaltar um banco, não é que o moleque matou uma pessoa, não é isso. Porque o moleque era portador de uma certa quantidade de maconha, velho. Então, e o cara vai fazer a abordagem, o moleque já tá daquele jeito, o moleque fala, não, peraí, tio, que isso, não sei o que, bala nele. É um a menos. Aqui eles têm mania de falar assim, sabe? CPF cancelado. Você escutou essa frase já de alguma vez, nos últimos 3 anos? CPF cancelado. Então, é um a menos. Entendeu? Quando se mata ali na faixa de Gaza mais de 4.300 crianças, estão matando uma geração futura. É uma geração futura. Não, o ataque ali não está falando apenas do Hamas. Hamas é um grupo. Não é isso. É o governo de direita exercendo o seu poder de Hitler sobre uma faixa de território que não os pertence. É fato. Se você apanhar todo dia na cara, todo dia na cara, todo dia na cara, durante a sua vida toda, uma hora você vai reagir, irmão. Violência não justifica outro tipo de violência, mas uma hora você vai reagir. Não dá para ver só um lado da questão. A periferia é a mesma coisa. Uma hora a periferia vai reagir. Aí vocês vão falar, o crime organizado, que não sei o quê. Uma periferia não teve oportunidade, porque aqui não existe meritocracia. Uma hora a periferia vai reagir e já começamos a fazer a nossa reação, que é brigar pela paz, é lutar pela paz. Então, quando ele fala lutar pela paz, é cobrar dos órgãos públicos a parte que eles não fazem. E eles não fazem nem questão de fazê-lo. Tem aqui um bairro aqui, faz 72 horas que estão no escuro.
Isso é culpa de quê? Da privatização da Enel, cara. Não é só, não, que foi, viu, as árvores caíram. Tá, e qual a responsabilidade da prefeitura com essas árvores e da empresa de restabelecer a energia elétrica? Qual é? Isso é fácil. Estamos lutando através da educação. E quando eu falo de educação, é mostrar para o jovem que ele tem o direito dele, é mostrar para a população que através da educação a gente liberta o ser humano. Liberta através da educação. Quando uma educação é de uma escola que sequer tem professores, não tem uma merenda escolar, sequer tem internet, é para, de fato, boicotar tudo isso que a gente pensa. A gente já sabe o que eles vão fazer e como que ele faz. E que forma eles usam para fazê-lo. Né? E só que tem um outro porém. E eles esquecem que eles combinam de nos matar, seja de todas as formas possíveis e impossíveis, através da saúde e da educação, né? Através de todas as formas. E nós combinamos entre nós mesmos em não morrer, cara. É simples. É por isso que existe luta. Em cima de, né, que é uma questão bastante importante, muito se debate sobre democracia, né? Muito se fala em democracia e tudo mais. Existe democracia? Eu não escutei, desculpa. Existe democracia nas periferias? Claro que existe. Claro que existe, Guilherme. Democracia para nós é um preço muito alto. É caro para a gente defender. E nós vamos defender sempre. Vamos defender. A gente vai defender que a nossa juventude curta o funk, que eles odeiam isso, né? Música de preto, coisa de pobre, coisa. Nós vamos defender que eles curtam música eruditas, que eles frequentem o céu, que eles tenham uma educação que faça balé, que eles visitem o teatro municipal. É isso chama-se democracia. E outra coisa, uma coisa que é cara, liberdade de expressão, irmão. Isso é caro. Inicialmente, assim que eu comecei esse diálogo contigo, eu deixei uma coisa muito clara. Eu tenho minha opinião formada, de acordo com todos os estudos, as minhas pesquisas e tudo que eu fiz. Por isso que eu milito nessa área. Mas não sou contrário àquelas pessoas que pensam diferentes de mim. Porque existe a questão da democracia. Né? Os últimos 4 anos, para nós, foi doloroso a defesa da democracia, irmão. Porque o povo se achou em ódio e falar assim, não, o militarismo tem que entrar aqui. O que é que os milicos fizeram durante os 23 anos de ditadura militar? E está muito exposto, o que é que eles fizeram aí? Oh, as metralhadoras roubadas de Barueri, tá vendo aí. Os tanques do 7 de setembro, cheio de fumaça, tá vendo aí. A questão da economia foi muito clara, né? Certo? E Roberto, qual que é a linha, né, ideológica do movimento que você faz parte? Né, vocês seguem aí, né, acreditam no novo projeto de sociedade e se acredita que projeto é esse? Guilherme, a linha é muito tranquila. Você tocou numa palavra, chama-se democracia. A gente fala isso, democracia de forma ampla, geral e restrita, velho. Qual o projeto de sociedade que nós acreditamos? Que todos os pobres tenham oportunidade, que as pessoas tenham direito a uma moradia, as pessoas tenham direito à educação, à saúde, correto? A respeitar o meio ambiente. Olha essas mudanças climáticas, por que aconteceram? Alguém se importou em dar um estudo sobre a questão ambiental nas nossas escolas? Estou falando das escolas da periferia, viu? Não estou falando do objetivo, do cursinho da Poli. Não, cara. Eu estou falando das escolas da periferia, lá no fundão. Né? Plantar mais, preservar. Então, quando não há isso, existe o quê? Eu estou falando do mundo inteiro. É isso que está pegando. Aí você não sabe o que é primavera, o que é verão, o que é inverno. Estou errado?
Não. Aí o modelo de sociedade falou assim: qual o modelo de sociedade que você. Nós queremos, além de tudo isso, nós queremos também uma coisa que chama-se igualdade. A igualdade de oportunidades. Certo, né? Muita gente preconceituava julgando as ocupações, né? Falando que esse pessoal é vagabundo, né? Não tem o que fazer e vai ocupar. Primeiramente, a serviço de quem o pensamento está. E segundo, quem é o verdadeiro, digamos assim, não gosto desse termo, mas vagabundo? É o ocupante ou é um político que é 20, 30 mil reais por mês e que sonega imposto? É o verdadeiro vagabundo na discussão. Para nós é muito fato, né? Você fez uma pergunta e ao mesmo tempo você respondeu a mesma. Quem são os verdadeiros vagabundos? Aquele onde não tem o que morar, que não tem um emprego, não tem o que comer, que ele faz a ocupação porque tem que ter pelo menos um local para ele morar, ou aquele cara que ganha 50 mil por mês, né? Estudou numa boa escola, teve oportunidade para isso, não é verdade? Então, assim, o verdadeiro vagabundo é aquele que está lá e não faz, que não paga um imposto de renda para que a população brasileira tenha também o seu direito mínimo para alguma coisa, correto? Esse cara é o vagabundo, é aquele cara da especulação imobiliária, que tem um monte de casa de aluguel, vive de brisa e chama o movimento de vagabundo. Esse cara que ele mesmo ocupa terras, igual Dória, ocupou terras públicas. Quem é o MST? É o Movimento Sem Teto? Quem é os vagabundos? Ou é ele, que tem cercado de bons advogados? Nossos advogados são todos ótimos, da Defensoria Pública, mas são todos pessoas, de fato, que têm esse dom de falar assim: eu vou defender os mais pobres, os mais necessitados. Então, assim, os vagabundos não somos nós. Nós, mesmo a gente tendo uma moradia através da luta, a gente vai continuar lutando para ajudar que outros tenham. Essa é a multiplicação. Qual escola que eles estudaram que eles não aprenderam isso, cara? De não ficar trabalhando de um professor, de uma professora, de um pai, de uma mãe, para eles é tudo capital. O papo é esse, irmão. O que você tem a me oferecer? É isso, a sociedade brasileira se tornou isso. Se você não tem nada a me oferecer, você não serve para nada, você não é ninguém. Percebe? Só que a gente vai mudar essa. Já mudamos bastante. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai mudar ainda mais. Fizemos um atraso de 4 anos, atrasamos 50 anos nesse país. 50 anos, cara. Em 4 anos o atraso. Só que esse país voltou a ser respeitado no mundo, dentro do nosso país, voltou os programas sociais, correto? Quando eu falo isso, eu estou falando o quê? Pessoas que têm um olhar de Brasil e que sentem na pele, que já sentiram e já passou pelo que a gente está passando. Então é isso, não dá para mudar, é fato. Está colocado. Olha a economia do Brasil. Não era um país que ia virar uma Venezuela? Olha a economia do nosso país. Nós estamos espalhados nesse movimento, gente para todo quanto é lugar, estudando e trazendo conhecimento para dentro do movimento. Por exemplo, eu estou aqui hoje, o Rafael Pinto está em Havana, em Cuba. Vai chegar na quarta-feira. Ele vai lá fazer o debate sobre não só a questão habitacional. Ele foi fazer um debate sobre a questão de sociedade, espelho de sociedade. Né? O Rubem Otero está lá, vindo de Montevidéu, no Uruguai. Ele vai trazer para nós como está lá e o que dá para a gente fazer aqui para modificar. Tem amigos nossos que estão lá em Brasília, que viajaram para participar de um congresso para falar sobre a questão do emprego e renda. Você está percebendo o que nós estamos fazendo? A transformação. Hoje em dia existirá participação popular. É diferente. Nossa voz tem que ser ouvida. Não só na hora de pegar o osso no supermercado, porque não consegue comprar um quilo de carne. Certo, né? Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Roberto Santos, né?
e passo a bola aí para ele fazer as suas considerações finais, né? Quiser levantar aqui mais algum outro, né, debate, fique à vontade para e aproveite esse espaço. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, todos e todos. Gostaria de agradecer, Guilherme, pela oportunidade dessa mesa de debates ao vivo. Para nós, ter voz, não importa onde, qual local, qual horário, mas para nós é muito importante. Deixo claro, o Movimento de Moradia Vermelho para lotar as inscrições, ela é na Lapa, na rua Domingos Rodrigues 420, né? O número do telefone é 975714948 e o número do telefone da coordenadora do movimento é 975726937. Nós gostaríamos de divulgar isso porque, assim, nós iremos fazer outros debates e estamos à disposição. Eu gostaria, inclusive, de convidá-lo a participar de um debate dentro do movimento com as pessoas. Esse é o nosso convite, né? Para você e para toda a tua equipe, Ulisses, né? E assim, companheiro, não existe, em hipótese alguma, independência sem democracia. É isso. E a nossa luta até o final das nossas vidas vai ser essa. Convite aceito. Convite aceito. Vai ser uma grande satisfação aí participar do debate e só, né, marcar, inclusive, né, falar que ou eu, ou Ulisses, ou nós dois, ou a equipe inteira, né, se propõe aí. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só, né? Depois aí de uma jornada aí de entrevistas, né? Estamos encerrando por aqui, mais uma vez agradecendo ao Roberto Santos pela participação, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, né? Muito obrigado, né? E lembrando sempre aí, né, de quem puder se inscreva, mesa de nada, né? Você ajuda uma mídia independente a crescer, né? A fazer mais esses debates aí com o Roberto, né? Fazer mais essas atividades, né? Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, né, aí o que você achou, se gostou, né, da entrevista, se não gostou da entrevista, comente também, né? Deixe o seu like, né? O famoso like aqui pro canal, né, o joinha pro canal crescer, né? Tudo isso aí ajuda o Mesa de Debate se expandir, né, o trabalho, né, crescer ainda mais, chegar num número maior de pessoas, né? Ajuda no engajamento. E segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok, né, e Instagram, né, as redes sociais que o Mesa de Debates está. E quem quiser conhecer o movimento Moradia Firme Lutar, né, o Roberto Santos aí deixou o número, né? E nós estamos aí nas redes sociais, já falei aqui, né? E aqui também do nosso Pix 385 007 028 001 CPF, né? O Pix é uma plataforma, né, de financiamento, né, do Mesa de Debates, né? Uma famosa vaquinha, porque nós somos uma mídia independente. Não recebemos aí dinheiro nem dos grandes empresários, né? E também não recebemos o dinheiro aqui para o Estado. E essa independência, né, permite com que a gente faça esse tipo de trabalho, né, que a gente faz e que a gente, né, consiga produzir, seja materiais, matérias, e seja qualquer tipo aí de conteúdo, né, que faça diferença aí para quem precisa. Então o Pix está aí, né?
quem puder contribua, né? E também temos no nosso Padrim, né? www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. O Padrim é outra plataforma, né, de financiamento, né, que existe, que resolvemos adotar. Enfim, como eu falei, por hoje é só. Um forte abraço a todo mundo e fui!